Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos começar mais uma live. Deixa eu ver se falando sobre transtorno de acumulação. O que será o transtorno de acumulação? Será que muitas pessoas já ouviram falar desse transtorno? E como que será que é esses indivíduos? Como é que será que são esses indivíduos? A maneira que eles se comportam? O que é patológico? O que não é patológico? Será que o fato de alguns indivíduos serem colecionadores, isso faz com que eles tenham transtorno de acumulação ou não? E, pessoal, o que vocês acham? E vocês podem deixar suas perguntas, o que vocês têm dúvida, não só sobre o transtorno de acumulação, mas sobre outros transtornos, principalmente os transtornos que afetam a infância e a adolescência, tá? Então, o que é o transtorno de acumulação? Tá? O transtorno de acumulação, atualmente, ele faz parte dos transtornos obsessivos compulsivos. E o que é um fator primordial no transtorno de acumulação? Esse indivíduo ele tem uma dificuldade de se desfazer dos seus pertences, independente do valor real do seu pertence. Então, esse indivíduo ele tem uma dificuldade de se desfazer de pertences que podem ser muito caros, ou de pertences que podem ser muito baratos, mas que têm um valor afetivo para esse indivíduo. Mas um valor afetivo como? Por exemplo, ele acha que uma conta de luz vai fazer diferença porque quem sabe que uns anos vão pedir esse comprovante dessa conta de luz que já se passou 15 anos e vão achar que ele não pagou, então é importante ele ter aquela conta de luz. Então, isso passa a ser um pertence a esse indivíduo. Ele tem uma dificuldade extrema de se desfazer desses pertences. E não só isso, esse indivíduo, ele tem um sofrimento quando ele desfaz de algum pertence dele. Ele sofre tanto, como se fosse retirado algo que fosse muito importante da sua vida, a ponto de ele achar que ele perdeu quase um ente querido. Assim, o sofrimento desse indivíduo é muito intenso, ele não consegue perceber a necessidade de se desfazer de certas coisas, a ponto de levar a um sofrimento tão significativo, mas tão significativo de esse indivíduo se trancar no quarto, ficar choroso quando alguém tenta tirar esse pertence dele. E não obstante, esses pacientes também têm um prejuízo no seu próprio funcionamento, tá? Então eles vão acumulando as coisas e inicialmente as casas vão começar a ficar obstruídas, tá? Então, eles acumulam, às vezes, tantas coisas que os espaços, que eram áreas de lazer, por exemplo, uma sala, tem tanta coisa que ninguém consegue sentar no sofá, ou essa pessoa não consegue mais cozinhar, porque não tem como se chegar ao fogão por tantas coisas que tem acumulado. E esse indivíduo começa a ter um prejuízo no seu funcionamento. Por quê? Porque tudo para ela é importante. É importante ela pegar o papel de carta que foi entregue pela sua mãe. É importante ela ficar com aquele caderno velho da 2ª série. É importante ela ficar com aquele estojo que ela ganhou quando ela estava na 1ª série. Isso eu estou falando de indivíduos que já são até mais velhos, que já estão com 70. Então esse indivíduo ele passa a ter um sofrimento tão significativo que ele passa a vivenciar a vida em prol daquele acúmulo, daquela adoração por aqueles seus pertences. Aquilo tem um valor muito significativo para esse indivíduo. É algo como se fosse que acalmasse ele, o fato de saber que tem essas coisas lá, que um dia ele pode precisar, tá? Então, de uma feita, eu atendi um paciente em que ele tinha esse transtorno de acumulação e eu lembro que ele estava internado, e mesmo internado, ele ficava com as sacolinhas que vinham as frutas. Ele ficava com a fralda que a gente tinha colocado nele, ele tirava e falava, olha, vai que eu preciso usar depois, eu vou precisar guardar. E os papéis de cartas que ele escrevia para as outras pessoas, ele guardava várias e várias. E não só dele, das outras pessoas. Às vezes as outras pessoas, eu tô escrevendo uma carta pro meu tio, mas eu não quero mais, ficou ruim. Ele falava, não, então me dá aqui essa carta, eu vou guardar. Então esse indivíduo, ele passa a vivenciar somente o acúmulo, a adoração a esses seus pertences, independente do valor real, independente de ter um valor muito caro ou muito barato.
O que faz a diferença para esse indivíduo é ter esses pertences a ponto de pensar que se não tiver esses pertences, eles vão ter um sofrimento. E o que é importante a gente saber também? 80% desses indivíduos, eles têm uma aquisição excessiva. Eles vão trazendo muito mais coisas do que vão se desfazendo, tá? Então, eles vão adquirindo muitas coisas, às vezes, através de compras. Então, eles vão comprando, tendo e comprando. E, às vezes, eles fazem uma compra, mas ganham um folheto falando que era da Black Friday, vai ser a próxima semana. E já guarda o folheto também. E daí já ganha um brinde nessa loja e deixa guarda esse brinde também. Então, eles vão guardando não só pela compra, mas pelo que ganha a mais da compra. O fato de ter esses pertences é que faz com que esse indivíduo fique tão bem, tão tranquilo. É o que é saudável para eles, tá? Só que eles passam a ter um sofrimento, porque eles passam só a vivenciar isso, tá bom? Uma das coisas também que é muito importante nesse transtorno de acumulação é a idade, tá? Então, os indivíduos com 13 a 15 anos já pode começar a desenvolver o transtorno de acumulação. Só que o que a gente vê é que quanto mais velho o indivíduo, maior a chance de ter o transtorno de acumulação, tá? Eles sofrem muito, principalmente quando tiram esses objetos deles. E uma das coisas que eu acho interessante é que quanto mais velho vai ficando esse indivíduo, mais grave vai se tornando também o transtorno. E o que a gente nota é o percurso crônico desse transtorno. Então é muito difícil o tratamento, muitos indivíduos eles não conseguem ter remissão do transtorno de acumulação. Eles vão acumulando, e quanto mais vai passando as décadas, mais eles tendem a acumular. E isso acomete muito mais o sexo masculino do que o sexo feminino. E chega um ponto que esse indivíduo, essas casas ficam tão obstruídas que o indivíduo não consegue nem se locomover e às vezes sai para fora das casas, tipo a quantidade de lixos e outras coisas que são acumuladas, que para aquele indivíduo é muito importante, que certas casas precisam ser até interditadas, tá? Muitas vezes, quando essas casas são interditadas e tiram todas essas coisas desses indivíduos, o sofrimento deles são tamanho, a ponto deles pensarem até na própria morte, assim, como se não conseguissem sobreviver sem aquilo. Então, uma das coisas que é referente ao transtorno é que esses indivíduos têm um sofrimento muito significativo. E o sexo masculino é o mais frequente que isso pode acontecer, principalmente quanto mais décadas de vida que esse indivíduo venha a ter. Sobre o tratamento são feitos com antidepressivos, e quando aqueles indivíduos eles não têm um insight assim, que isso está te causando um prejuízo ou não, que o prejuízo desse indivíduo está muito grande, ele passa a ter uma ideia quase delirante, uma ideia que a gente chama de deliroides, que são ideias assim, muito prevalentes e que acaba ajudando nessa parte ansiogênica. Então, estou retomando o tratamento. O tratamento é feito com antidepressivos e antipsicóticos. Os antipsicóticos ajudam nessa parte ansiogênica e ajuda também a remitir um pouco desses pensamentos. O curso é crônico, o prognóstico é ruim, é difícil às vezes esse paciente ter uma remissão completa de todos os sintomas, mas a gente sabe que a psicoterapia faz toda a diferença para esses indivíduos e o tratamento medicamentoso também. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aqui. E qualquer dúvida ou qualquer transtorno que vocês queiram saber, outro dia uma perguntou no direct sobre o transtorno de arrancar cabelos, como é que isso significa, o que isso significa, a pessoa arranca todo o cabelo do corpo, não arranca. Foi perguntado também, é uma coisa que a gente pode elucidar aqui, mas o grande pedido da população é sobre o uso de substância na faixa etária da infância e adolescência. Então, já fiz uma live sobre isso, vou fazer outra live, tá bom? Para vocês, falando disso na segunda-feira, às 7h30 da noite, tá bom? Então, até lá e até a próxima. Tchau, tchau!